Certo. Então, como nós não tivemos, né, nenhuma contraposição, nós podemos iniciar a gravação. Eu sou Natália Luísa Silva Carvalho, assessora de interação dialógica do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais, o SECAMP, da região Sudeste, cuja instituição responsável é a Universidade Federal de Uberlândia e sua Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Hoje, dia 15 de setembro de 2022, estamos iniciando com imensa satisfação a oficina Censo Escolar da Educação Básica, orientações para êxito do preenchimento do EducaCenso. É sempre importante ressaltar que, em síntese, o objetivo do SECAMPES é apoiar e assessorar todos os profissionais da rede pública de educação básica, municipal e estadual. O nosso profundo desejo é o de contribuir com nossas propostas formativas e produtos para o alcance dos mais altos indicadores qualitativos e quantitativos da educação básica do nosso país, de forma democrática e atenta às particularidades de cada região. Na oficina de hoje, serão abordadas as responsabilidades das escolas relativas aos procedimentos de preenchimento do censo escolar. Haverá demonstração de preenchimento do EducaCenso, com a apresentação dos principais problemas que podem ocorrer, dos cuidados necessários para a garantia da fidedignidade dos dados e de como lançar os registros administrativos e acadêmicos de cada escola. É importante destacar que quem está participando dessa oficina deve acessar o link que nós vamos disponibilizar no bate-papo para confirmar a sua presença e obter a certificação de participação, que será emitida pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia. Além disso, poderemos interagir constantemente pelo bate-papo, destacando as dúvidas, os comentários a serem apresentados após a fala da nossa convidada. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora doutora Maria Vieira Silva, que é coordenadora de projetos especiais e ações articuladas do SECAMP Sudeste, e para a professora doutora Vilma Aparecida de Souza, assessora de acompanhamento pedagógico do SECAMP Sudeste, para que façam uma fala inicial de abertura e também apresentem a nossa convidada. Olá, boa noite a todos e todas. É com grande satisfação que nós damos, então, início a essa sessão de trabalho, né, com o tema sobre o censo escolar. Todos e todas, né, que trabalhamos com a educação básica, tanto no campo das atividades práticas de gestão da escola, de docência, quanto também aquelas pessoas que se dedicam às pesquisas sobre políticas educacionais, entendem que os dados do censo escolar são fundamentais, né, para nós entendermos os processos de formulação de políticas públicas, a transferência de recursos, né, de programas na área de educação para as escolas. Então, o SECAMP Sudeste, que é um centro colaborador de desenvolvimento de programas educacionais, está alocado na Universidade Federal de Uberlândia, tem tido essa preocupação, né, de trazer esse debate referente ao censo escolar. Então, nós entendemos que o censo escolar é extremamente importante para a elaboração e implementação de políticas públicas, né? Sem esse perfil das escolas, sem o mapeamento das necessidades da escola e das características dos sujeitos que compõem a escola, fica muito abstrato, né, também a implementação de políticas públicas educacionais. Então, por isso que nós temos nos dedicado a esse tema. Anteriormente, nós organizamos também um webinar com gestores do censo escolar, que atuam no âmbito do INEP, né, que é uma autarquia vinculada ao MEC,
E esses gestores trouxeram para nós a lógica de funcionamento do censo escolar. E hoje essa oficina, ela tem, digamos assim, uma dimensão mais prática, né? Para que nós realmente possamos interagir com a professora Silvia Beatriz, da Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia, no sentido de tirarmos dúvidas de como alimentarmos a plataforma do Educacenso, as possíveis inconsistências, os problemas, as dificuldades que vocês, enquanto gestores e gestoras, enfrentam, né, na lida com essa plataforma, as dúvidas. Então, esse é um momento, sobretudo, de diálogo, né? E por isso nós agradecemos muito, muito, muito a gentileza, a solicitude da professora Silvia, que está aqui conosco, né, contribuindo com nossa formação para nós entendermos bem a fundo essa dinâmica de trabalho, né? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui da professora Silvia e depois eu passo também a palavra para a professora Vilma, nossa colega aqui do Secamp Sudeste, para ela fazer algumas considerações iniciais sobre essa atividade. É importante frisar também, antes de eu ler aqui um pequeno resumo, né, da trajetória acadêmica, profissional da professora Silvia, só lembrar também que o grupo de estudos e pesquisa do Secamp tem organizado várias atividades, né? Então, como eu disse, nós organizamos anteriormente um webinar com gestores do INEP sobre o censo escolar e, posteriormente, também nós teremos mais atividades relacionadas aí com a educação etnicamente referenciada. Então, nós vamos também promover uma discussão sobre a educação indígena, a educação quilombola, sobre também a gestão democrática, os processos de elaboração e implementação do projeto político-pedagógico da escola. Então, temas assim que são muito importantes para a nossa formação, como professoras, gestores, gestoras, né? Mas, posteriormente, a gente passa informações das datas das próximas atividades, né? Bom, então, para a atividade de hoje, né, que tem como objetivo, então, demonstrar o preenchimento do Educacenso e discutir os principais problemas no preenchimento, né, dessa ferramenta, os cuidados necessários para a garantia da fidedignidade dos dados, né? Nós contamos, então, com Silvia Beatriz dos Santos. A professora Silvia, então, é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia, pós-graduada em nível de especialização em Psicopedagogia e Contextos Educacionais na Faculdade Católica de Uberlândia, é mestre em Tecnologias, Comunicação e Educação pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente é coordenadora socioeducacional da Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura Municipal de Uberlândia. Tem experiência na área de educação, treinamento e desenvolvimento de sistemas tecnológicos ligados à educação. Bom, a motivação maior também da nossa oficina hoje, né, é porque no trabalho de formação de gestores e gestoras, visando a qualificação para o êxito das atividades de adesão, execução e prestação de contas do PDDE, nós observamos assim que muitas diretoras dos cursos que nós promovemos, tanto na região do extremo norte de Minas, quanto na região aqui do Triângulo Mineiro, a gente observava que havia algumas consistências depois
no processo de execução do PDDE, né, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Mas, quando a gente fazia o diagnóstico de determinadas situações, a gente observava que havia algumas inconsistências lá no censo. Então, era um pouco disso que a gente dizia, né? Se lá na raiz, no fomento dos dados do censo, eles não estão rigorosamente corretos, depois, posteriormente, quando vamos implementar alguma política pública, como, por exemplo, o PDDE, também essas inconsistências se manifestam, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Passo para a professora Vilma, nossa companheira aqui do SECAMP, para fazer umas considerações finais e, na sequência, para a professora Silvia, a quem a gente agradece de forma muito calorosa, de forma muito verdadeira, que a gente sabe que ela também renunciou a algumas atividades para estar aqui conosco hoje, colaborando com nossa formação. Muito obrigada, professora. Vilma, para você fazer algumas considerações, por favor. Boa noite, serei breve, Maria, porque eu acho que, né, a fala da Silvia é preciosa na noite de hoje. Então, gostaria de agradecer aí, né, as pessoas presentes aí nessa atividade, e agradecer mais uma vez, como Maria já agradeceu muito bem aí, né, a Silvia Beatriz, pela disponibilidade, Silvia, de estar aqui conosco hoje, né, e Silvia foi, assim, escolhida mesmo, né, ela é uma referência na Secretaria Municipal de Educação, quando se fala, né, fala-se em Educacenso, então ela veio justamente por essa trajetória, por essa vasta experiência que ela tem na Secretaria Municipal de Educação, à frente aí dessa ferramenta, né? Então, agradecer mesmo, Silvia, a sua disponibilidade, né? E desejar a todos e todas aí uma excelente atividade. Passo a palavra, então, para a Silvia, né, para ela começar. Desculpa, você me permite só um minutinho, Vilma, só para dizer aqui para as colegas, nossa, estou muito feliz, nós estamos com 85 pessoas, né? Aqui prestigiando essa sessão de trabalho. As pessoas que quiserem fazer perguntas podem colocá-las aqui no chat, né? Mas depois também a gente vai ter um tempinho, se as pessoas quiserem abrir a câmera, dialogar, né? O momento é esse mesmo, de tirar dúvidas, tá bom? Boa noite a todos, todas. Todos me ouvem bem? Eu estou tendo o primeiro contato com essa ferramenta desse momento da gente estar aqui, então eu não conheço muito bem esse sistema. Qualquer problema, por favor, me indiquem, me reportem aí para a gente poder melhorar o que for possível, para a gente fazer uma apresentação minimamente para que todos recebam um pouquinho das informações que a gente gostaria de passar. Eu agradeço a receptividade, agradeço o convite, em nome da Secretaria de Educação de Uberlândia. A Secretaria viu esse convite com muita alegria, com muita satisfação, porque entendemos ser o censo escolar um instrumento essencial para a educação pública, né, no Brasil. Agradeço, professora Vilma, professora Maria, pelo convite. Parabenizo o SECAMP por essa iniciativa de tornar um assunto tão relevante, um tema tão relevante, que trabalha não somente com a implementação de políticas públicas, mas também com a questão de repasse, com recursos federais que advêm de todos nós, cidadãos e cidadãs. Então, eu acho que esse momento é essencial para que as pessoas tenham contato, ainda que não trabalhem diretamente. Eu sei que aqui nós temos... eu fico muito feliz, muitas pessoas que trabalham com a gente lá na Secretaria de Educação, muitas pessoas que a gente tem contato próximo nas escolas municipais, que são as escolas que recebem o nosso suporte. Na verdade, eu não trabalho com essa questão de suporte. Eu sempre, nos contatos, nas conversas que a gente tem com as equipes das escolas, com as equipes das secretarias das escolas, que além dos diretores, o nosso público-alvo, porque é uma questão que envolve cadastro, que envolve a rotina administrativa do pessoal técnico-administrativo das escolas. Então, eu sei que tem muitos presentes aqui, agradeço a participação de todos,
Os que são de fora também vejo, assim, com muita gratidão pela presença, espero poder contribuir, a troca de experiência, passar um pouco da nossa experiência dentro do município. A gente que já está na Secretaria de Educação há uma jornada aproximadamente 20 anos, eu estou trabalhando diretamente com o censo há 4 anos, então a gente aprende um pouquinho a cada dia, e eu espero que hoje haja uma troca para que todos saiamos daqui com mais conhecimento, com mais propriedade, porque enquanto cidadãos eu acho importantíssimo essa troca de experiência, essa troca de informações, para que todos tenham ciência, né? Tenham um pouco de conhecimento do trabalho que é desenvolvido dentro da Secretaria de Educação, para que o objetivo final do censo seja atingido, que é a fidedignidade, a lisura no trato dessas informações, no trato dessas questões relacionadas a número, não somente a número, mas também para que o município seja referência para outros municípios na questão dos índices de qualidade, para que as escolas também vejam a importância desses números, para que tenham retornos, né, não somente financeiros, mas também retornos de indicadores de qualidade do ensino aplicado a esses municípios. Eu vou iniciar a minha fala, já agradeci, mas eu quero primeiro ressaltar que a Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia ciente da importância da importância e da necessidade da garantia da fidedignidade desses dados, das informações prestadas, ao longo do tempo, pela própria modernização das técnicas, né, aplicadas à coleta de dados do censo, ela tem investido fortemente em recursos para melhorar a transmissão desses dados. Eu vou passar as informações do pessoal, por gentileza, se puder já iniciar a apresentação. Mas essa pesquisa tem se modernizado ao longo dos anos, e a cada etapa de coleta, nós vamos passar aqui de maneira mais detalhada sobre essas etapas, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação, por intermédio da Prodaub, que é a empresa gestora da parte técnica, né, tem investido nesses instrumentos para aperfeiçoar a coleta e para garantir que os dados transmitidos realmente representem a realidade do município. Quem responde pelo censo são as escolas municipais. No nosso caso, nós trabalhamos na educação básica com as escolas nível de educação infantil, ensino fundamental e EJA, do ensino de 1º ao 9º ano. Os documentos que são considerados na coleta de dados são documentos que a Secretaria das Escolas tem o cuidado, tem muita cautela e muito cuidado para manter esses dados sempre atualizados. Então, é algo que a gente preza e a gente sempre orienta as escolas para que essas informações sejam... Não adianta ter um sistema funcionando com regras, né, com uma tecnologia adequada à implementação dessas regras, que mudam muito ano a ano. Nós vamos passar algumas coisas aqui para vocês. Se na ponta, quem está com a responsabilidade, né, de alimentar esse sistema não tiver as informações coesas, precisas e necessárias para garantir essa transmissão real, né, e transparente para que nós tenhamos lá na frente a publicização de dados que correspondem à nossa realidade. Então, vamos iniciar a projeção. Vou passar, por gentileza. Pode seguir. Então, qual o conteúdo que a gente planeja passar para vocês hoje? As etapas de preenchimento do censo escolar, os procedimentos que a Secretaria Municipal de Educação utiliza atualmente na alimentação desses dados e na transmissão desses dados, as informações que são essenciais para a conferência e que são determinantes para o futuro, né, para o final do processo, pelos dados que são publicados na portaria pelo Diário Oficial da União. Então, são esses dados relacionados a cadastros de aluno, que seria a ficha de matrícula, a documentação que está transcrita nessa ficha de matrícula, diário de classe,
com a questão de frequência, registros e lançamentos de presença dos alunos, cadastro de profissionais, que é também um ponto importante considerado na coleta de dados do Educacenso, e as informações Educacenso Escola. No nosso sistema, a gente tem essa nomenclatura para poder, porque nós temos uma migração de dados. As escolas municipais de Uberlândia, elas não preenchem o formulário diretamente no Educacenso. Então, todas essas informações essenciais para a conferência e atualização que eu acabei de passar para vocês, são informações extraídas do sistema próprio do município. O município, desde 2013, ele trabalha dessa forma. Algumas cidades ainda utilizam a plataforma do Educacenso para o preenchimento das suas informações. A gente vai passar isso de uma maneira detalhada, mas por uma questão de adequação, para que nós tenhamos um sistema próprio que seja o espelho do sistema, das informações que são transmitidas ao censo desde 2013, e também por uma questão de retrabalho, para que a Secretaria das Escolas possam otimizar o seu trabalho, o seu tempo, né, para outras atividades, a atualização acontecendo no nosso sistema próprio, na época de coleta, a gente faz a transmissão automática desses dados. E também vamos passar aqui algumas questões relacionadas aos relatórios de conferência e correção, e, por fim, os procedimentos de fechamento do censo escolar. Passar, por favor. Então, quais são as etapas de maneira detalhada, né? Todo o processo. O censo, ele funciona praticamente o ano inteiro. A cada período do mês, a cada trimestre, pelo menos, a gente tem uma atividade relacionada ao censo. A matrícula inicial foi o período de coleta que já aconteceu entre os meses de maio a agosto desse ano. Então, foram coletados todos os dados de aluno, turmas e profissionais, os profissionais que são considerados para efeito de preenchimento do censo, com referência da última quarta-feira de maio. Então, existe uma portaria publicada pelo INEP, pelo MEC, que estabelece todo esse cronograma de atividades. E os municípios vão desenvolvendo as suas atividades em cima desse cronograma. Então, no nosso município, na nossa secretaria, nós realizamos toda a atualização, conferência, todas as alterações que se deram na nova versão, né, no Censo Escolar 2022, e transmitimos essas informações entre os meses de maio a agosto de 2022. Vai iniciar agora, provavelmente a partir de amanhã, o Educacenso já estará novamente disponível, o período para retificação de dados. Então, sempre que termina uma ação, depois de 30 dias, ele reabre para um período de retificação. Essa retificação dos dados referentes à matrícula inicial, ela vai ocorrer entre os meses de setembro a novembro de 2022. A retificação é para as escolas que têm casos a serem retificados, porque às vezes pode retornar com alguma inconsistência, pode ter alguma pendência, alguma criança que foi indevidamente vinculada, algum aluno que foi indevidamente vinculado em outras escolas, e aí a gente aguarda esse período de retificação para tentar recuperar, né, esses alunos, desde que haja toda a documentação necessária que confirma que realmente aquela criança, por lei, né, pelos critérios do Educacenso, é uma criança que deve ser vinculada a uma determinada escola e, por alguma razão, durante o período de preenchimento, essa vinculação não foi possível. Passado o período de retificação, o MEC publica, né, por meio de uma portaria entre os meses de dezembro de 2022 a janeiro de 2023, os dados referentes à matrícula inicial. Pode passar, por favor? Depois dessa publicação, dessa publicização desses dados, que são os dados que são considerados para as políticas, parte desses dados, porque o censo final também traz esses elementos para determinantes para questões relacionadas a políticas públicas e a índices de qualidade das escolas, mas passado esse período de publicação dos dados iniciais, da matrícula inicial,
o MEC reabre o portal do Educacenso, o INEP reabre o portal do Educacenso para preenchimento da situação final dos alunos informados no período de matrícula inicial. Então, todas as crianças que as escolas declararam como estudantes que com vínculo na última quarta-feira do mês de maio, eles necessariamente deverão ter uma situação final informada no portal do Educacenso. Essa situação final refere-se a questões de rendimento e movimentação, rendimento, aprovação e reprovação, nos casos do ensino fundamental, e movimentação dos alunos, que refere-se a questões de evasão, de abandono, de transferência, de óbito e outras questões semelhantes. Assim como a matrícula inicial, o Educacenso ele reabre em meados de abril para a retificação dos dados da situação final, que as escolas tenham a condição, às vezes por uma questão de pendência de diário, pendência de avaliação final, alguma questão relacionada a essas questões de rendimento, existe a possibilidade de retificação no período de abril, no mês de abril. De modo que a gente percebe pelas regras que não há um cronograma e privilegia-se de todas as formas o preenchimento correto e real. Não é uma situação que você tem disponível por um curto prazo, é um prazo que eu considero razoável. Mesmo assim, existem possibilidades de correção de algum dado que a escola, no momento de reabertura do sistema, identificou como inconsistente ou que já sabia da necessidade mesmo antes da reabertura para a retificação dessas informações. E, por fim, assim como acontece com a matrícula inicial, são disponibilizados os relatórios com as estatísticas determinantes, por exemplo, para cálculo do IDEB das escolas, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em cima dos dados da situação final. Em relação aos dados da situação da matrícula inicial, eu relacionei algumas implicâncias, elas são possíveis. Eu tô com uma outra colinha aqui, porque eu achei que, na medida que foi passando o tempo, eu achei que poderia ajudar também a ilustrar esses casos. Então, o que considera na matrícula inicial, além da implementação de políticas públicas, além do conhecimento da situação da educação, da quantidade de matrículas, da quantidade de escolas, da quantidade de professores, da formação dos professores, da quantidade de crianças do atendimento educacional especializado, da quantidade de crianças em turmas de escolas de zona rural, em situação de classe, matriculadas em classes hospitalares, crianças que são transportadas, né, que recebem, que precisam, necessitam do benefício do transporte escolar. Além de ter conhecimento desse cenário, os dados da matrícula inicial nos trazem elementos importantes, que eu acho que é uma das principais vertentes aqui de estudo do SECAMP, pelo que eu estou percebendo, e pelas diretrizes do grupo, que são cálculos de coeficientes para distribuição de recursos federais. Então, a partir dos números, dos dados do censo escolar do ano, existem cálculos para repasse do Fundeb, né, que é pagamento de despesas de pessoal. Então, o pagamento dos professores, do quadro de magistério geral das escolas, ele é calculado em cima dos dados do censo da matrícula inicial. Gastos com manutenção, né, de custeio das escolas também, uma parte do Fundeb é direcionada para isso. O programa Dinheiro Direto na Escola, com base no Educacenso, a professora Maria já mencionou sobre isso, eu achei por bem reforçar na minha apresentação. O Programa Nacional do Livro Didático também é uma informação que depende dos dados do censo escolar. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, são informações essenciais para a manutenção da escola, para que o município receba os repasses da maneira que tem direito, para garantia do ensino público de qualidade. E, acima disso tudo, né, porque a gente não considera menos importante,
é a fundamentação de políticas públicas, a implementação de políticas públicas voltadas para a garantia do aprendizado efetivo, para que haja qualidade no ensino, para que, dependendo da necessidade do município, o governo federal possa fazer os repasses necessários nesse sentido. Além disso, a questão do acompanhamento das metas previstas no Plano Municipal e Nacional de Educação. Então, todos esses dados, essas informações, elas são elementos que norteiam essas políticas públicas, esses repasses de recursos. Então, eu digo sempre nos momentos que a gente tem com as escolas, tudo que acontece dentro da escola, se você for analisar, depende do que é feito no censo escolar. Por isso, a gente bate sempre na tecla de que não existe garantia, não há como eu garantir que os dados estejam corretos sem o envolvimento de diretores, da equipe pedagógica, na organização das turmas, do professor no registro do diário de classe, do servidor da secretaria, do profissional da secretaria, no desenvolvimento de ações rotineiras para que o aluno esteja devidamente enturmado, para que esse aluno esteja devidamente matriculado com o cadastro nos nossos sistemas realizado da maneira que precisa, com acompanhamento da equipe pedagógica para ver essas questões de aprovação e reprovação. Tudo isso funciona como um grande motor, né? Uma grande engrenagem. E só vamos ter o sucesso efetivo disso tudo retratado lá na portaria que é publicada ao final de todo o período de retificação, se todos esses atores e atrizes estiverem envolvidos nesse processo de maneira coesa, né? Porque é um recurso que é pago, que é transmitido, na verdade, que é devolvido para nós, né? Então, a gente tem que ter uma consciência, né, plena de que todo esse trabalho só vai ter sucesso, só vai retornar para nós se todos trabalharem da maneira que precisa para que esse objetivo final seja alcançado. Pode passar, por favor. Esgotados os prazos de conferência e retificação, os dados oficiais do censo, que são os dados publicados, né, pela portaria, são enviados para os seguintes órgãos: Tribunal de Contas da União, Ministério da Educação, FNDE para cálculo dos coeficientes de distribuição do Fundeb, divulgação das sinopses estatísticas da educação básica pelo INEP. Então, tudo que eu acabei de dizer aqui, pessoal, e sim, nós temos lá na secretaria os setores de caixa escolar, que vai saber, tem pleno domínio da questão de manejo, né, do recurso, de transferência do recurso. Nós temos lá também a assessoria financeira, que tem total domínio dessas questões referentes a pagamento de despesa de pessoal do Fundeb, prestação de contas de recursos do Fundeb. Temos um setor lá específico para esse acompanhamento, mas preciso deixar isso claro, registrado aqui, né, para que vocês tenham, mais uma vez, consciência da importância desse trabalho desenvolvido pelas escolas. Pode passar, por favor. Então, quais são os procedimentos? Aqui, de uma maneira bem didática, né, quase que lúdica, eu estou tentando mostrar para vocês o esquema de todo o trabalho do censo, tanto no preenchimento inicial quanto no preenchimento final. Então, primeira coisa, a gente nós recebemos, temos um contato com o MEC, e o MEC transmite para nós, lá na secretaria, o layout do Educacenso. O layout é um arquivo com todas as regras que serão aplicadas no censo daquele ano vigente. De ano para ano, nós já tivemos experiências aqui que nós tivemos que reestruturar todo o nosso sistema para poder atender e contemplar essas regras. Anualmente, tem sempre uma mudança ou outra. Esse ano, nós não tivemos muitas grandes mudanças, porque, pela minha análise, eu percebi que as mudanças maiores aconteceram no ensino médio,
mas tivemos algumas regras que precisaram ser adequadas ao nosso sistema próprio, que é o próximo passo que a gente realiza aqui no censo. Até então, é tudo dentro da secretaria, a gente faz essa avaliação com os analistas da Prodaurb para tentar fazer esse ajuste dessas regras para que, a partir do momento que a gente realizar a capacitação com os nossos profissionais das escolas, o sistema já esteja pronto para receber esses dados, né, todo formatado e configurado para que essa alimentação possa acontecer. A partir dessa capacitação, a gente apresenta todas as regras, a gente reforça procedimentos básicos, que são procedimentos que a escola precisa realizar regularmente. Em determinados anos, a gente tem um problema que acontece em qualquer instância, que é uma grande mudança do quadro de servidores. Então, entram pessoas, aposentam pessoas, então a gente tem, às vezes, pessoas que chegam às escolas que não têm a experiência, mas mesmo assim, para poder relembrar, para poder reforçar essa importância, para poder envolver essas pessoas no processo, a gente sempre faz capacitações com esses servidores, com os diretores, mostrando as mudanças, explicando a importância dos procedimentos que são rotinas, como matrícula, como cadastro de profissional, como análise de diploma, todas essas questões para que as informações sejam precisas e transparentes. A partir dessa capacitação, a gente orienta as escolas sobre a habilitação do sistema EducaCenso, que apesar de nós transmitirmos os dados prontos, né, para o sistema do EducaCenso, nós dependemos da plataforma para fazer algumas liberações, para poder confirmar o gestor, para poder gerar os relatórios, para poder fechar o sistema, né, fechar o censo propriamente dito. Então, alguns procedimentos, embora nós façamos a migração dos dados, a transmissão dos dados, nós dependemos do EducaCenso para poder contemplar alguns procedimentos necessários. Após a habilitação do sistema EducaCenso, nós passamos o cronograma para que as escolas façam a atualização dos dados necessários no nosso sistema próprio, contemplando as possíveis novas regras que o INEP definir. O sistema estando atualizado, nós já temos o entendimento, aí a gente sempre estabelece um prazo, né? O sistema estando atualizado, nós já temos condições de gerar um arquivo, né? A gente migra um arquivo, né, com todas as informações do censo, e aquele arquivo ele é importado para a plataforma do censo. Então, ele quase que de maneira milagrosa, a escola que tem 1.000, 1.500 alunos, ela tem todos os dados de aluno, profissional, turma, questões relacionadas à estrutura, a planejamento, a identificação da escola, todas as informações são transportadas para a plataforma do censo, apenas para o momento seguinte, que é de conferência, né, para ver se realmente migrou tudo corretamente, para ver se faltou alguma informação que não havia sido atualizada no sistema próprio. É um trabalho de conferência que precisa ser realizado antes do fechamento. O fechamento é o último passo do EducaCenso, é quando, de fato, aquela escola preencheu todas as informações necessárias, registrou tudo que havia de regra, né, ou de obrigação de registrar, e já tem os dados do fechamento para poder garantir que realmente aquela escola preencheu os dados, é um comprovante de que realmente ela cumpriu o que determina a portaria, porque as escolas são obrigadas a preencher o censo, né? Porque senão não há o repasse, a escola praticamente se torna uma escola nula, inexistente, não contabilizada nas estatísticas. Então, o fechamento é o momento que a escola tem o comprovante de que realmente ela cumpriu com aquela obrigação, ela organizou as informações necessárias, registrou, alimentou o sistema com o que era necessário, e aí ela vai ter um comprovante que é o recibo do fechamento. Então, depois que há esse fechamento, depois que o sistema ele reabre para as retificações, se necessárias,
nós vamos lá na secretaria acompanhar a publicação desses dados para poder termos conhecimento do resultado final de todo o processo. Ainda, todas essas questões, mesmo após a capacitação, a Secretaria de Educação ela trabalha no suporte integral às escolas. Nós temos inspetores, né? O setor responsável pelo censo é a inspeção escolar. A inspeção escolar tem uma equipe de inspetores e a nossa coordenadora sempre, nesse momento, ela reforça com esses inspetores a necessidade de acompanhar o preenchimento, de se envolver no processo junto com os diretores e a equipe da secretaria e demais servidores das escolas, para que esses dados, como são muitas escolas, para que esses dados eles possam, né, de todas as formas possíveis, serem íntegros e representarem de maneira fidedigna aquilo que a escola representa e a oferta de atendimento. Pode passar, por favor. Então, agora, de maneira pormenorizada, a gente vai falar dos passos, né? Primeira coisa que a gente tem sobre a plataforma do Educacenso. Então, o sistema Educacenso, os profissionais das escolas, eles precisam ter acesso a essa plataforma. Essa plataforma, ela disponibiliza três perfis de acesso. Então, o leitor, o próprio nome diz, ele lê as informações. O executor, que são as pessoas, os responsáveis, né, de fato, pelo preenchimento do censo, aquele que alimenta, que insere e altera dados no sistema. E o superusuário, que é aquela pessoa que, além de alimentar o sistema, ela gerencia usuários de acordo com as regras, né? No caso, somos nós lá na Secretaria de Educação, que somos os responsáveis pelo gerenciamento desses usuários. Importante frisar, e a gente sempre reforça essa questão da lei, né, de Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, os responsáveis pelo controle e tratamento dos dados pessoais, respondem solidariamente por danos causados ao seu titular, quando descumpridas as obrigações legais de proteção de dados. Então, porque nós vamos ter acesso a informações, né, de pessoais, então nós reforçamos essa questão da legislação para que a escola não responda futuramente por nenhuma questão relacionada a possíveis infrações a essa legislação. Questão de usuário e senha, a gente reforça também com as escolas, porque essas senhas, o executor, ele tem um acesso direto a muitas informações, ele pode incluir, ele pode excluir, ele pode alterar informações. Então, sempre nas nossas capacitações, a gente reforça com os diretores para que a pessoa responsável pelo preenchimento do censo seja uma pessoa que já tenha conhecimento da escola, que já tenha uma experiência, né, de preenchimento do censo, e que seja uma pessoa de confiança, que a escola que conhece toda a estrutura da escola, porque aí eu acho que dessa maneira facilita o trabalho, né? Apesar de que a gente sempre pede para que todos participem, porque a gente acaba tratando de situações da rotina, né, administrativa do servidor de secretaria. Sempre pedimos a participação do máximo de pessoas possível, porque é o momento em que a gente acaba passando, né, passando por todas as etapas de trabalho dentro de uma secretaria de escola. A questão de solicitações, como nós temos o perfil de superusuário, todas essas solicitações de acesso, elas são gerenciadas pelo setor de inspeção. A liberação é feita por nós lá na Secretaria de Educação. Pode passar, por favor. Então, o primeiro procedimento, depois que a escola terminou a capacitação, a gente teve esse primeiro acesso das informações do censo, o primeiro procedimento que a gente solicita às escolas é a confirmação do gestor, porque essa confirmação do gestor, ela, de certa forma, ela habilita o portal para receber os dados da importação e também possibilita termos acesso a dados de crianças para saber de vínculo indevido, para poder auxiliar a escola em determinados casos em relação a matrícula, confirmação de matrícula, essas coisas dependem, né, demandam da confirmação do gestor escolar, que é aquela pessoa responsável pela unidade naquele período da coleta. Pode passar.
essa é a tela de confirmação do gestor, apenas a título de ilustração, né? O procedimento que deve ser realizado, o preenchimento dos campos necessários para essa confirmação. Pode passar, por favor. Aí continua, né? A gente informa os dados de acesso ao cargo, né? O critério de acesso ao cargo, são informações padronizadas dentro da rede municipal de ensino, a gente já coloca os campos preenchidos para evitar que alguma escola ou algum funcionário ele tenha alguma dúvida em relação a esses campos e preenche de uma maneira diferente, né? Então, o intuito é padronizar essas questões para evitar informações imprecisas. Pode passar. Então, confirmado o gestor escolar, as escolas elas passam por uma nova etapa, que é a conferência e atualização do sistema próprio. Então, inicialmente, já entendo aqui que o sistema já está adaptado. O que implica essa adaptação do sistema? A Secretaria de Educação, setor de inspeção escolar, ele analisa o layout, que é uma planilha com muitas regras, né? Um documento difícil de compreensão, não seria uma crítica, mas realmente é um arquivo de difícil compreensão. A gente só tem uma certa... só se familiariza com ele depois de um certo período de experiência, de contato. No primeiro momento, se você visualizar aquele layout, você assusta, mas são regras, todas as condições, né? Tudo que é campo de preenchimento obrigatório, não obrigatório, tudo que é de novas regras, de novos campos, consta nesse layout. Então, a primeira coisa, a gente recebe isso com mais ou menos um mês antes da abertura, né? Antes do mês de maio, que é a abertura do período de preenchimento, e a gente analisa ponto a ponto, junto com os analistas de sistema, as mudanças em relação ao período anterior, para saber o que será necessário ajustar. Pode passar, por favor. Feito essa adequação, nós trabalhamos com a capacitação das escolas. Então, nós fazemos reuniões, né, presenciais, online. Esse formato online ele veio para ficar, porque é um formato que facilita bastante a comunicação, né, das escolas, entre as escolas e a Secretaria de Educação. Então, nós organizamos a capacitação de todas as escolas, repassamos todas essas novas informações, todos os procedimentos. O município de Uberlândia ele trabalha com 121 escolas municipais e 48 OSCs, que são organizações da sociedade civil. São entidades do terceiro setor que, desde o ano de 2020, elas entraram no nosso sistema próprio, então todas as matrículas, todos os procedimentos de associação de profissional, de cadastro de profissional, assim como nas escolas municipais, as 121 escolas municipais, nós, de maneira carinhosa, adotamos essas 48 escolas para oferecer esse suporte para que o sistema seja padronizado, o esquema de envio das informações seja padronizado também pelas organizações da sociedade civil. Elas têm regras diferentes, tem algumas questões que são específicas das OSCs, que nós tivemos que implementar e colocar de maneira diferenciada entre as escolas municipais, porque são campos que não se adequam à realidade das escolas municipais. Então, a partir da capacitação, as escolas recebem todas as orientações, né, e a gente vai, nesse período, tendo um contato muito próximo para poder sanar dúvidas, para sanar inconsistências, para que o sistema seja preenchido e atualizado a tempo, para que, posteriormente, a Secretaria de Educação possa realizar a importação dos dados das escolas de maneira automática para a plataforma do censo. Pode passar, por favor. Aí é o modelo, apenas para título de ilustração também, pessoal, um esquema do processo de exportação dos dados do nosso sistema próprio para a plataforma do censo. Cada caixinha dessas aí, vocês entendam como um determinado campo de informações
as informações são coletadas em cada caixinha dessa daí, até chegar no último, que é o arquivo pronto para poder ser importado para a plataforma do censo. Aqui nós temos os registros de aluno, registro de turmas, registro de gestor, registro de profissionais, né, dos profissionais que atuam diretamente nas salas de aula. Temos os demais registros também dos demais profissionais que não são informados de maneira qualitativa, como os docentes, os profissionais de apoio, porém, eles são informados quantitativamente. Então, tudo que é coletado em relação à estrutura, em relação à organização escolar, à identificação, tudo ele está contido nessas caixinhas aqui, de modo que lá no final ele me gera um arquivo pronto para que seja possível a importação para o site do INEP, para o site do Educacenso. Pode passar, por favor. Orientações para acesso e habilitação no Educacenso, eu disse lá atrás, então esse processo de habilitação ele é necessário, mesmo com a migração, e a Secretaria de Educação ela trabalha o tempo todo no acompanhamento desse fechamento e conferência dos relatórios. É muito difícil, por isso que tem a equipe de inspetores, né, que ficam já com a atenção reforçada nesse período para fazer esse acompanhamento. São muitas escolas, são 121 mais 48, então a gente não consegue a gente não tem condições lá na Secretaria de Educação de maneira centralizada de conferir todos os dados, mas existem alguns relatórios que a gente faz questão de acompanhar, porque são informações que a gente, por planilhas, a gente consegue enxergar para evitar problemas do passado que nós já tivemos, né, em relação a campos simples que, por uma falha no preenchimento, eles são enviados de maneira incorreta. Pode passar, por favor. Então, o terceiro momento seriam as informações essenciais que precisam, dentro do sistema próprio, o sistema web acadêmico, passar por uma minuciosa conferência e atualização. São dados que a escola precisa, os dados já, de certa forma, eles já foram preenchidos, porque é uma matrícula que a escola realizou, é uma turma que a escola montou para poder ter um professor associado, liberar um diário, é um trabalho que já acontece no período normal e na jornada normal de trabalho da escola. Porém, esses dados eles precisam ser conferidos e atualizados. Dados de criança, CPF de criança, data de nascimento, nome, todas as informações que podem, eventualmente, ter sido lançadas no sistema de maneira imprecisa e que necessitam de conferência. Assim como a formação de um profissional, uma questão de associação desse profissional no ano vigente. Não é um procedimento técnico que depende dessa atualização, não existe um momento que a escola está preenchendo o censo. O que a escola faz é atualizar as informações para que, num segundo momento, os dados possam ser, de maneira automática, migrados, mas com a atenção devida, com a conferência devida, para que os dados estejam corretos e correspondem à realidade da escola na data de referência do censo. Então, o primeiro passo que a gente sempre indica é a atualização do cadastro do aluno. Pode passar, por favor. Aqui está pequeno, mas dá para a gente ter uma noção. É uma ficha cadastral, né, que a gente precisa, nas escolas, ter como base a certidão de nascimento, comprovante de endereço, questões relacionadas a transporte escolar, CPF, né, são questões, cor ou raça, que também é um dado estatístico importante, considerado no resultado final do censo. São situações práticas que são preenchidas no ato da matrícula, porém, em alguns casos, na pressa ou por alguma falha humana, que pode acontecer com qualquer um, eles não são transcritos da maneira correta. Então, a gente reforça que esse é o momento de conferência. Pode passar, por favor. Continuando o cadastro, nós temos campos aí que são campos de certidão de nascimento, CPF do aluno,
Então, são números, né? A gente precisa de ter certeza e segurança de que essas informações estão corretas. Pode passar. E, por último, temos o bloco relacionado ao Educacenso. Então, esse é um campo fundamental. Essas informações, elas são consideradas na hora do envio do arquivo. Não somente essas, né? Mas essas a gente reforça nas capacitações, porque nessas aqui não pode ter erro, né? Que são os dados referentes à questão de deficiência, de localização, se for uma criança deficiente, né, um aluno com deficiência, qual é o tipo de atendimento educacional ofertado ao aluno, se for um aluno de ensino fundamental, quais são os recursos, caso esse seja um aluno com deficiência, quais são os recursos de que ele necessita para a realização das provas do governo federal, se o aluno recebe o transporte escolar, se o aluno tem questão de matrícula em classe hospitalar, aí quando a gente informa se é transportado, a gente tem que informar, nós precisamos informar nas escolas se é por ônibus, se é por van, qual é o meio de transporte que esse aluno recebe, porque também existe uma questão de repasse de recurso, né? Então, isso tem que ser feito com muita atenção, com muita cautela, para que o dado realmente seja um dado fidedigno. A questão do aluno com deficiência, a gente também sempre reforça, além da questão de distribuição de recursos federais, que é uma verba diferenciada em relação ao aluno do regular, a questão da deficiência também é uma implicante, porque demonstra, né, que o município tem feito o seu papel na questão da inclusão, e demonstra também, ele possibilita também ao município o recebimento de verbas extras, de salas com recursos multifuncionais, que vão auxiliar e ajudar bastante no desenvolvimento do aprendizado desses estudantes. Então, é um campo fundamental de preenchimento e conferência no censo. Pode passar. Aí a gente passa também pelo cadastro de profissionais. Pode passar para atualização no sistema próprio. Aí nós temos também uma ficha cadastral, tem indicações de campos importantes aí no preenchimento. Esses campos são relacionados a função que ele desempenha dentro da escola. Eu não consigo enxergar, preciso ler meu material. Então, é a questão de função que ele desenvolve na escola, se ele tem alguma deficiência, se ele é diretor ou não, porque precisa ser diferenciado isso no seu cadastro. Qual é a formação desse professor? Importantíssimo que isso aqui seja atualizado, porque isso implica em investimentos, em reconhecimento de formação, né? Cursos específicos que esse profissional possui, formação superior, que existe legislações que determinam quem pode exercer a docência, né? Então, o profissional que a escola recebe para exercer determinadas funções de docência, ele tem que ter uma formação específica. Pode passar, por favor. Observem, por gentileza, só uma retorna. Observe que os dados desse slide aqui, eles já trazem o nome do profissional, porque algumas informações desse profissional, elas são recuperadas do sistema de recursos humanos da prefeitura. Então, alguns dados, como CPF, data de nascimento, no caso das escolas municipais, que tem um vínculo empregatício com o município direto, né? Esses dados eles são trazidos, eles são recebidos de um outro sistema. Então, são sistemas altamente vinculados com informações que uma estrutura que permite que as escolas errem, né? A questão de erros, de falhas de preenchimento, vão se reduzindo aqui à medida que essas informações elas são compartilhadas de sistema para sistema. No caso das OSC, o cadastro ele é todo manual, porque são pessoas sem vínculo direto com o município, então é preciso que eles preencham uma ficha cadastral
com os mesmos campos, com as mesmas informações, mas com a mesma atenção e a cautela no preenchimento, com base nos documentos de formação, de diploma, de certidão de nascimento, de certidão de casamento, de carteira profissional, enfim, os dados que são necessários para o cadastro, para que o cadastro seja preenchido da maneira correta. Pode passar, por favor. Quais são as funções consideradas no censo escolar? O censo, algumas funções, elas não são informadas qualitativamente, como eu disse lá atrás. Não é o caso do diretor, dos docentes e dos auxiliares / assistente educacional. O diretor é uma pessoa que é informada, né, tem os seus dados registrados na função, seu nome, seu CPF, tudo vinculado na função de diretor escolar. Então, quem é o diretor? É o responsável jurídico legal pela instituição escolar, com documentação que comprova o vínculo ao cargo, sendo dirigente, administrador e administrador da escola. Isso são conceitos definidos numa cartilha do MEC, tá? Do INEP, que nós recebemos, que fica disponibilizada no site do INEP para consulta de qualquer um. Tem lá um caderno de conceitos com todas as funções. A nomenclatura das funções nem sempre elas refletem a realidade do município, então a gente precisa adaptar essas questões. Por exemplo, o MEC não trabalha com a nomenclatura professor. Para o MEC, essas pessoas são docentes, esses profissionais são classificados como docentes. Quem são os docentes? São os professores que atuam em sala de aula, diretamente com o estudante, né? Tem um vínculo direto com a turma. Auxiliar / assistente educacional. Essa função também é uma função que veio do INEP, né? Determinada pelo INEP. Na nossa realidade aqui, ela diz respeito ao profissional de apoio escolar ou educador infantil que atuam em sala de aula. São as pessoas que prestam apoio, né? Que auxiliam o docente nas turmas de educação infantil. Pode passar, por favor. Profissional de apoio escolar para alunos com deficiência. É um outro profissional que ele foi incluído recentemente, né, em 2015, e ele é um profissional que exerce atividades de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência. Ele atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário, em todos os níveis e modalidades de ensino. Caso esse profissional atue em várias turmas, por uma regra nossa, nós vinculamos esse profissional àquele cuja carga horária seja maior. Então, às vezes, ele pode estar ligado a várias turmas, prestando o auxílio, né, exercendo as atividades com vários alunos com deficiência. Sabemos que o horário do aluno com deficiência ele é diferenciado, então existe essa questão, essa mobilidade. Então, nesses casos, a orientação da Secretaria de Educação de Uberlândia é que esse profissional seja vinculado à turma com maior carga horária de atuação. Próximo, por favor. Próxima função é tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais. Esse também, por definição, é aquele profissional habilitado na tradução e interpretação da língua brasileira de sinais, Libras, para a língua portuguesa e vice-versa. Esse profissional realiza a mediação da comunicação entre surdos e ouvintes e auxilia as pessoas surdas na compreensão de materiais escritos em língua portuguesa em sala de aula e durante a realização de provas e avaliações. Então, esse é um profissional que nós temos no quadro de servidores da Secretaria de Educação, por isso que nós mencionamos aqui para facilitar a identificação por parte das escolas. Por favor. Incluímos outras funções que não são qualitativamente informadas no censo, mas por uma questão de organização, essas funções também estão incluídas no nosso sistema próprio. Essas pessoas, esses servidores, esses profissionais, eles são informados de uma maneira diferenciada. Nós vamos, nas próximas projeções, mostrar para vocês. Pode seguir, por favor. E é uma regra, aqui a gente trata de uma regra de sistema, né, porque o profissional esteja vinculado a uma questão técnica, que não vou entrar em detalhes,
mas é uma regra para que esse profissional seja considerado na hora da geração do nosso arquivo de importação. Então, todos os profissionais eles precisam ser cadastrados e associados no ano vigente. Os docentes, que além de estarem associados tanto à escola quanto com o seu cadastro atualizado, ele também precisa ser vinculado a uma turma. Então, é uma regra desse sistema para que os dados sejam coletados de uma maneira íntegra e completa. Pode passar, por favor? É uma representação da tela, que também não vou entrar em detalhes, é somente para ilustração. E aqui é uma regra, acho importante frisar, eu já falei um pouco lá atrás, mas é em relação à área de conhecimento do professor. Então, o professor ele deve ter o curso, que é um exemplo, né, de um cadastro do sistema próprio. O professor ele deve ter o curso superior preenchido de acordo com sua área de conhecimento. Então, de acordo com o cargo que ele ocupa, ele precisa ter uma determinada formação em uma área de conhecimento específica. Abaixo, a gente colocou um exemplo de uma escola e nós identificamos essa falha ao tentar importar o arquivo, ele retorna com erro. Aí é um outro ponto, porque o fato de nós chegarmos a um arquivo pronto, pelo nosso entendimento com as regras atuais do Educacenso já aplicadas, não garante que o sistema vai ser fechado com sucesso, porque ele faz ainda no processo de envio várias validações, e às vezes ele retorna com erro, a gente percebe, identifica quem é o profissional, verifica no sistema, identifica o erro e orienta a escola da maneira que deve ser feito para que possa novamente fazer a migração e o novo reenvio. Aqui é um exemplo de um professor que não está com a formação preenchida corretamente no nosso sistema próprio, um professor de inglês. Ele foi cadastrado como letras, né? Então, a regra do MEC, no caso, pode passar, por favor, o professor de inglês tem a formação letras inglês, formação de professor. É uma nomenclatura nova também, que a gente observou, não foi nessa última etapa do censo, deve ter uns 2 anos que essa regra de nomenclatura de cursos sempre tem alguma alteração, mas há 2 anos atrás, creio eu, se não me falha a memória, foi uma atualização importante na nomenclatura dos cargos, e aí a gente teve que fazer algumas adequações. Então, a cópia do diploma ou certificado do profissional, como sua ficha cadastral, necessita estar disponível na Secretaria da Unidade Escolar para que seja possível a análise e o correto preenchimento de sua formação ou área de conhecimento. Essa informação nós não trazemos do nosso sistema próprio, do nosso sistema de pessoal, porque ela é específica, ela tem situações que são relacionadas especificamente ao Educacenso. Então, as escolas precisam preencher esse campo para que nós consigamos repassar essa informação de maneira adequada na hora da migração. Pode seguir, por favor? E aí a gente vai agora para a terceira parte de conferência, que é informações Educacenso Escola, também no nosso sistema próprio. Perceba que a gente está falando aqui somente de sistema próprio para poder organizar o arquivo junto com as regras já atualizados, conferidos, para poder importar para o site do Educacenso. Pode seguir? Lembretes importantes. Aqui nós temos informações referentes à identificação, caracterização, equipamentos, recursos humanos e dados educacionais. São informações que o INEP, de maneira obrigatória, ele exige o preenchimento por parte das escolas. No nosso caso, é uma tela, na verdade, não tem como fugir disso. São muitas informações e essas informações todas são coletadas para efeito de preenchimento do censo. Por isso, a gente sempre fala, nesse momento da capacitação, da importância do diretor. O diretor conhece a estrutura da escola, o diretor conhece a questão de identificação, de organização escolar, de caracterização, então ele precisa estar presente para poder auxiliar o servidor com perfil de executor na hora da atualização desses campos. Todos os anos a gente faz atualização. Recentemente nós fizemos o ajuste de acordo com as novas regras, né? Aqui nessa tela é o momento que as OSCs, que são as organizações da sociedade civil, têm campos diferenciados,
e a nossa interpretação é de que o INEP está preocupado com essa questão de repasse de recursos das organizações da sociedade civil e tem exigido cada vez mais informações referentes a essas OSCs para poder levar esse recurso de uma maneira mais transparente. Todos os conceitos, pode passar, por favor, todos os conceitos, todos os campos que são exigidos nessa tela, ele tem um caderno de conceitos, como eu disse, disponível no site do Educacenso. O INEP ele trabalha com uma nomenclatura a nível federal que nem sempre é a mesma nossa aqui, então a gente tem que olhar os conceitos para poder identificar e, por analogia, preencher conforme a nossa realidade. Aqui tem um exemplo, o primeiro campo é a identificação da escola, que é comum para todos. Então, aqui a gente preenche o endereço da escola, se a escola está em atividade, e esse campo precisa estar preenchido. Nós tivemos caso que teve de uma organização da sociedade civil, o recurso deixou de ser direcionado para determinada escola, porque ela, em um campo de regulamentação, onde pelo conceito diz se a escola é uma escola autorizada, reconhecida, regular, né, para a Secretaria Estadual de Ensino, uma escola que esteja regularmente autorizada para o seu funcionamento. Houve um ano que uma escola, por descuido, declarou que não, ou que estava em tramitação, e teve o seu recurso bloqueado por essa questão. Então, a gente reforça isso para poder colocar as escolas alertas em relação a esses procedimentos de campos aqui que são incluídos nessa tela. Então, aqui abaixo tem os campos de escola municipal, né? São os campos específicos de escola municipal. Percebam só pelo tamanho, né, do campo. Passa, por favor. E aqui das OSCs, né, que são as organizações da sociedade civil. Percebam que tem muito mais informações que são campos obrigatórios de preenchimento das OSCs, onde o MEC está tentando, o INEP tem um interesse claro de garantir a lisura, a transparência na prestação de contas, né? Percebam que são campos específicos relacionados a repasse, a questões relacionadas à estrutura da escola, formas de contratação, questões relacionadas a mantenedor, ao CNPJ, todas essas questões são validadas em algum momento no final da validação no censo e também consideradas no momento de publicização de dados. Seguir, por favor. Então, esses são campos comuns de caracterização e infraestrutura, só pela quantidade de campos, aqui é tudo que tem dentro de estrutura física da escola e caracterização, que o MEC contempla, a gente incluiu no nosso sistema próprio. Pode seguir? Aqui são itens relacionados aos equipamentos que a escola dispõe. Todos esses, pode passando, recursos humanos, aqui eu disse lá atrás, algumas funções não são declaradas de maneira qualitativa, a gente só coloca a quantidade de cada servidores, né? Conforme a função de cada escola. Pode seguir? E aí, por último, a questão da alimentação escolar, que é preponderante na hora do repasse, né? Se isso aqui for marcado de maneira indevida, houve um momento também de experiência passada que houve um bloqueio no recurso do município em razão de um preenchimento indevido. Pode seguir? Continuando a questão de dados educacionais, todos esses campos eles são presentes no Educacenso para as escolas que não trabalham com migração, pessoal. A gente pegou, registrou todas essas informações, transcreveu para o nosso sistema próprio para que as escolas fizessem o preenchimento e essas informações elas são manipuladas no momento da migração. Pode passar. Dados referentes à organização escolar, que o diretor e a equipe pedagógica da escola tem condições de acompanhar para que isso seja preenchido da maneira mais correta possível. Pode seguir. E aí, por último, a gente volta, sai do nosso sistema próprio, entendemos que já foi feita a migração, a importação dos dados com sucesso, a gente parte para o final do processo do Educacenso, que é relacionado à conferência de relatórios,
Então, todos esses dados são carregados de maneira automática e a escola, nesse momento, vai fazer apenas a conferência. Se necessário for alguma alteração, inclusão ou exclusão, caso alguma informação tenha sido indevidamente migrada, a escola tem condições de fazer essa atualização diretamente na plataforma do Educacenso. Pode seguir? Também solicitamos que as escolas façam a conferência dessa última parte que nós mencionamos, direcionados à identificação, caracterização e organização, porque esses dados são preenchidos de maneira automática, pode ser que tenha sido alguma coisa inconsistência, alguma informação que não tenha sido informada ou declarada da maneira correta. Também solicitamos que as escolas façam essa conferência para garantir que realmente esses dados estejam corretos. Pode seguir? E aí a gente passa para a última etapa, realizadas todas as conferências, gerados todos os relatórios, né, porque tudo isso tem que ser arquivado, fica à disposição da escola para uma consulta futura, da escola ou da Secretaria de Educação ou do órgão que necessitar dessas informações. É o comprovante de que aquelas informações foram declaradas da maneira que deveriam ter sido declaradas. Então, fica tudo arquivado na Secretaria da Escola e a escola, por último, vai fazer o fechamento do censo. O fechamento do censo também na plataforma do Educacenso. É um procedimento fácil, você vai passando pelos registros, né, que são informados, o gestor, o aluno, as turmas, os profissionais, feita uma última validação do sistema, para garantir que não há nenhuma inconsistência, não há nenhum aluno indevidamente vinculado. Pode passar. Até que você tenha a possibilidade de solicitar o fechamento do censo. Quando você solicita o fechamento do censo, o sistema te dá um comprovante de fechamento. Eu acho que é o último slide, não é isso? Tem o termo de compromisso antes, onde a pessoa, mais uma vez, manifesta que está ciente de que está trabalhando com dados fidedignos, tem uma questão de lei, de uma legislação que dá à pessoa que está respondendo o censo esse senso de responsabilidade, né, de compromisso com os dados que foram enviados. Sim, pode seguir. E aí, por fim, já temos a informação de que a escola está fechada, o trabalho foi concluído, basta a impressão do comprovante de fechamento. Todo o trabalho, por etapa, ele é concluído nesse momento do fechamento do censo. E aí, a Secretaria das Escolas arquivam todos esses documentos e aguardam a Secretaria de Educação para liberações de novas etapas, né? Novos trabalhos de conferência, de confirmação de matrícula, de retificação, se for o caso. Então, a Secretaria de Educação, ela notifica as escolas, por meio das suas secretarias e dos seus diretores, de novas etapas ou de novas atividades relacionadas ao Educacenso. Acho que cumpriu o que estava previsto. Se alguém, eu estou à disposição, professoras Maria e Vilma, se puder esclarecer algo além, estou à disposição. Ok, muito obrigada, Silvia, bastante esclarecedora, né? As colegas estão aqui, os colegas, firme e forte até agora. Temos várias questões aqui, né? Eu vou passar de imediato as questões para você, porque, dado o avançado da hora, então, talvez seja interessante a gente fazer por bloco, né? E facilita um pouco mais. Então, a Marta Gomes pergunta: a escola pode utilizar vários computadores ao mesmo tempo para responder ao censo escolar por meio do Educacenso? Aline Borges Firmino pergunta: como proceder para alterar o e-mail de um usuário do sistema? E a Regina também pergunta: e se o intérprete for de uma instituição terceirizada? Michele de Oliveira pergunta: é possível remanejar alunos informados ao censo escolar do ano anterior para uma turma do ano corrente? E como remanejar os profissionais escolares do ano anterior
para uma turma do ano corrente. Gabriela Santos pergunta: após a migração dos dados ao sistema, é possível editar dados pessoais do aluno? E Cláudia Pereira também pergunta: como proceder se na data de referência do censo escolar não havia docente lecionando um determinado componente curricular? Eu fiz muitas questões, mas todas elas estão aqui no chat, Silvia. Se você tiver alguma dificuldade para lembrar alguma, eu respondo, tá bom? Tá bom. Então, a primeira pergunta: vários computadores sendo utilizados ao mesmo tempo. Não é recomendado, porque a gente sempre solicita que isso seja concentrado em uma ou duas pessoas para que esses dados sejam preenchidos por uma pessoa específica, né? Lá na frente, se tiver alguma dúvida, é melhor que isso seja restringido ao máximo para que tenha maior controle no que está sendo informado. Não é a nossa realidade, porque nós não trabalhamos com a alimentação do EducaCenso. A nossa experiência é uma experiência de registro no sistema próprio e de importação desses dados para a plataforma do censo. Mas é possível que vários usuários estejam conectados ao mesmo tempo à plataforma do EducaCenso para que esse preenchimento aconteça ao mesmo tempo. É possível, sim. O site a próxima pergunta relacionada ao e-mail. O site do EducaCenso, ele dá a opção, tem um menu usuário, você visualiza ele no canto inferior direito da sua tela, um menu usuários onde você pode editar qualquer dado desse usuário. Você pode editar o e-mail, incluir um novo e-mail, excluir o e-mail, ele te dá essa opção, essa ferramenta está disponível no EducaCenso no menu usuário. O intérprete terceirizado, eu vou dizer pela nossa experiência, tá? O entendimento que eu tenho, analisando, assim, tentando pensar essa realidade, nós não temos servidores terceirizados nas escolas municipais. Nas escolas municipais, necessariamente todos os profissionais, eles têm vínculo efetivo ou vínculo de contrato temporário. Então, não existe essa junção de terceiro setor junto com as escolas municipais. Nas OSCs, nós temos essa situação, porque as OSCs, as organizações da sociedade civil, por natureza, ela é terceirizada, né? Então, todo o cadastro dela ele é autonomia da própria gestão fazer o preenchimento. Porém, uma regra do censo é que esse profissional seja vinculado àquela determinada instituição de ensino, ou vínculo empregatício com situação efetiva ou contrato, caso seja no setor público, ou com registro profissional de CLT para aquela determinada escola, né? Precisa de ter essas regras bem claras na hora de fazer o cadastro desses profissionais. A questão do remanejamento, que foi a próxima pergunta, não é uma questão que nós vivenciamos, porque, mais uma vez, nós trabalhamos com a migração de dados, mas esse remanejamento também é possível na plataforma do EducaCenso, no menu Turma. Quando você entra no EducaCenso, você tem como pegar as turmas do ano anterior e colocá-las, incluir esses alunos na turma posterior do ano seguinte. É possível esse remanejamento de turmas de um ano anterior para o ano corrente, para facilitar esse preenchimento do censo, não ter que entrar aluno por aluno e ir admitindo e vinculando esses alunos diretamente na plataforma. É possível que isso aconteça, sim. O profissional que não é docente... As duas últimas perguntas, professora, me desculpe, mas eu não me lembro. Eu sei que tem a ver com alguma coisa após a migração. Tá, desculpa que eu podia ter dividido em 2 blocos, né? Mas pergunta assim, ó: é possível remanejar alunos informados ao censo escolar do ano anterior para uma turma do ano corrente? Sim. E como remanejar profissionais escolares do ano anterior para uma turma do ano corrente? Lá no EducaCenso tem o menu turmas e o menu alunos. Então, nas turmas você tem como
trazer as turmas do ano anterior para o ano corrente para facilitar esse preenchimento. É possível isso direto pela plataforma, de maneira razoavelmente fácil, simples, pelo menu turma. A próxima pergunta? Certo. Após a migração dos dados do sistema, é possível editar dados pessoais do aluno? Sim, esses dados, após a migração, a gente solicita às escolas que façam a conferência e, se identificar qualquer problema, qualquer informação indevida, qualquer problema de documentação, isso acontece muito com nome de criança, CPF, que às vezes no cartório ele é registrado de uma maneira que não, com alguma letra diferente, algum caractere diferenciado. Então, todas essas edições é possível. Após a migração, elas são passíveis de acontecer, mas aí diretamente na plataforma. Não trabalhamos mais com o sistema próprio após a migração. Uhum. Ok, obrigada. E, por fim, a Cláudia Pereira pergunta como proceder se na data de referência do censo escolar não havia docente lecionando um determinado componente curricular. Isso é uma situação impossível de acontecer. O censo, ele trabalha com regras, e uma dessas regras é que uma turma com aluno necessariamente precisa de um professor vinculado, ou mais professores, dependendo do ano que a gente está falando aqui, se for Fundamental 1 ou Fundamental 2. Não existe turma sem professor. Então, nesses casos, se o professor, ele por alguma razão, ele não está presente, ele está afastado, às vezes por uma licença médica, às vezes aquele cargo ainda não foi preenchido, o profissional ainda não foi encaminhado para a escola, está em processo de contratação, enfim, se aconteceu algum problema que impossibilitou que esse profissional fosse vinculado à turma, se for migração, os dados não são migrados, e se for fechamento, a escola também não consegue fechar essa turma. Aí a escola precisa vincular um eventual, verificar uma forma de que isso aconteça da maneira mais rápida e célere possível, porque isso vai inviabilizar o fechamento da escola. Certinho. Bom, no mais, Silvia, nós finalizamos as questões. Muitas pessoas aqui no chat te agradecendo, elogiando aí seu trabalho, né? Não vou ler todas as manifestações aqui, mas eu vou copiar e depois encaminhar para você, porque é sempre bom, né, também que a gente tenha esse reconhecimento do trabalho, né, estão manifestando muita gratidão aí pelo conhecimento compartilhado, tá bom? Se me permite, eu gostaria que você selecionasse um, professora, só para a gente poder ilustrar aqui, para eu poder saber, porque eu estou meio perdida aqui com essa plataforma. Não, sim, está dizendo aqui a Nícia, por exemplo, obrigada, foi excelente. A Patrícia diz, foi ótima oficina, parabéns, Silvia. Liliane, muito obrigado por sua boa vontade de nos proporcionar um momento tão esclarecedor e proveitoso. Bom, Aline, muito obrigada pelas explanações, enfim, muitos registros aqui. A Deise também dizendo, né, que é uma profissional muito competente, que temos no setor de inspeção escolar, dando apoio e informação às escolas municipais de Uberlândia, né? Que bom, que maravilha, é sempre bom a gente ter no nosso meio, na nossa equipe, né, de trabalho, pessoas com quem a gente possa contar. Eu passo agora para a colega Vilma, né, para que ela possa também fazer as considerações finais, para a Natália, para que possa também aproveitar ainda uma presença massiva de colegas aqui nessa sessão de trabalho para dar algumas informações, convidar para alguns outros eventos do SECAMP, tá bom? Obrigada. Vilma, você quer... Obrigada, Maria. Eu só gostaria de agradecer, né, e falar e registrar, né, Maria, que nós tivemos aí, eu estava acompanhando os usuários, chegou um momento, acho que chegou a 120, se passou de 120,
né, pessoas... Sim, depois outras pessoas tentaram entrar, mas foram remanejadas diretamente para o YouTube. Então, foi uma oficina com alta adesão, com muito sucesso, foi excelente. Isso. O Censo Escolar é uma das principais ferramentas, né, que a gente tem aí de coleta de dados sobre a educação básica, né, no Brasil. E tem um papel muito importante aí, né, de estatística mesmo, né, Maria? Nós estamos aí fazendo alguns estudos, né, e aí esse é um banco de dados que traz mesmo, né, esse retrato aí da educação básica. Exato, que depois o INEP vai transformar em estatísticas, né? Mas a base, a raiz está ali no trabalho importante do secretário, da secretária, do diretor, da diretora, né? Enfim, da comunidade escolar que alimenta o sistema, né? É claro que a gente tem sempre aquela pergunta também, né? E aquela preocupação: quem são as pessoas que estão por trás dos números, não é? Que realidade é essa, né? Por trás dos números tem pessoas, né? Docentes, discentes, gestores, com todas as suas necessidades. Mas quando a gente pega essas informações e traduz em estatísticas, elas são fundamentais para demandar financiamento público, para demandar políticas públicas, planejamento, né? Planejamento, exatamente. Uhum. Então, agradecer, acho que foi por isso mesmo que nós tivemos essa resposta, né? Pessoas, né, participando, também fiquei essas questões, né? Achei que não fosse ter, porque sua fala foi tão precisa, a fala tão, né, precisa, mas ainda mesmo assim algumas questões fomentando aí no final. Então, agradecer mesmo, né, Silvia, mais uma vez, a sua disponibilidade, né? Agradecer aí quem esteve até agora conosco, né? E aproveitar, Maria, para fazer uma propaganda, não sei se a Natália vai fazer, né? Nós temos um curso, né, para quem tem interesse aí em conhecer mais sobre o PDDE, né, e as suas ações integradas. Nós temos um curso aí de extensão de 60 horas, né, Maria? Maria aí pode falar melhor dele, que é o curso Trilhas do PDDE, né, e as inscrições ainda estão abertas, estão disponíveis. Não sei se a Natália tem aí o link para colocar no chat aí. Isso, bem lembrado, Vilma. Gente, esse curso foi pensado assim, de uma forma com muita dedicação, com muito empenho da equipe do Secamp. É um curso gratuito, com certificação, né, que é Trilhas do PDDE, que na verdade é o carro-chefe do Secamp, não é? Que é promover a qualificação de gestores, secretárias, tesoureiros, né, das escolas públicas e também das escolas de educação especial privadas, né? Então, é um curso muito interessante porque ele vai garantir assim uma maior segurança para a adesão, para a execução e para a prestação de contas do PDDE, né? Que é um recurso público que é nosso e é interessantíssimo que essa verba do PDDE vem direto dos cofres do governo federal para a Caixa Escolar, né? Então, acho que é a única política pública de financiamento que ela não tem mediação, né, com outras entidades, ela vem diretamente. Então, isso aí a comunidade escolar tem aquela possibilidade de fazer a gestão, né, de fazer as compras de bem de capital, de material de custeio, né? E isso é muito interessante, mas é preciso entender um pouco a dinâmica, como isso funciona, como eu, da minha escola, eu trabalho numa escola infantil X, né? Eu gostaria de ter acesso a esses recursos do PDDE, como eu posso fazer? Então, esse curso ele vai ajudar aos gestores, às gestoras a compreender melhor isso. Aqui é claro que a maioria das pessoas são de Uberlândia, tem de outros municípios também, mas Uberlândia já fez a adesão, né? Uberlândia já é uma EEX, ou seja, é uma entidade executora, a Secretaria Municipal de Educação. Então, todas as escolas da rede,
assim como as escolas estaduais também já estão habilitadas para aderir a esse recurso e conseguir uma verba suplementar. Anteriormente, a Silvia mencionou a questão do Fundeb, que, na verdade, é o montante bem maior, é claro, né? Mas aí o Fundeb, a verba vai para a conta do município, PDDE não, né? A verba vem para a conta da escola. Então, tem um grau de autonomia maior da escola gerir esse recurso. Claro, dá um pouco mais de trabalho para o diretor, sim, mas nós estamos apostando muito na força do trabalho coletivo, da gestão democrática, da gestão compartilhada, para ajudar também o diretor a sair um pouco da solidão institucional, compartilhar tarefas, né? Compartilhar planejamento, o que nossa escola precisa. Então, tudo isso o curso vai ajudar. Desculpa por ter falado muito, mas é que eu empolgo um pouco, né? Porque, sobretudo em tempos de austeridade fiscal, né? De limitação de recursos. Então, é uma verba que nós precisamos fazer garantir de chegar ali nos cofres da escola pública, né? Essa é a nossa bandeira, né, Vilma? E passo para você e a Natália finalizar. Isso, então, só reforçando, né, esse convite da professora Maria, foi muito importante sua fala, professora, e tanto eu quanto a professora Vilma já deixamos aqui no chat o link para vocês se inscreverem. E em conjunto com essa divulgação, nós queremos dizer também que na próxima semana, no dia 19, nós teremos uma live sobre esse assunto. O professor Caio, junto com a Janine, a Janaína, estarão falando sobre o PDDE e sobre o curso. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, basta acessar no dia 19 o nosso canal do YouTube do Secamp Sudeste e poderá participar dessa live para ficar ainda mais animado para fazer esse curso que, como a professora Maria disse, trará informações tão importantes. Eu anuncio, então, o encerramento da nossa oficina. Antes disso, passo apenas a palavra para que cada participante possa fazer o seu agradecimento final. E, em nome da equipe do Secamp Sudeste, deixo também o nosso agradecimento mais profundo, mais uma vez, à professora Silvia, em especial. Eu gostaria de agradecer, acho que já agradeci, né? Eu gostaria, então, de passar a palavra para a Silvia, para ela fazer as considerações, e agradeceria a Natália pelo suporte, os meninos que estão aí nos bastidores, né, Maria? Que deram todo o suporte aí, e agradecer a todos que estiveram até... Bem lembrado, Vilma, bem lembrado, porque sem esse grupo queridíssimo aqui nos bastidores, a gente não iria a lugar nenhum, né? Carlos Aparecido, Filho, Melina, Natália, tanta gente, né? Que dá a Kelly também conosco aqui para a gente. Passa a palavra, então, para a Silvia fazer as considerações. Muito obrigada e boa noite a todos, todas. É isso aí, eu também quero agradecer ao Carlos, ele todo atencioso aí, não deixa eu passar nenhum momento, né? Eu quero terminar com uma frase que eu acho que, pelo momento, acho que é válido. Tem uma frase de Adorno, que é um filósofo alemão que eu gosto muito e que eu acho que é importante a gente reforçar aqui por conta dessa importância do envolvimento e da participação do braço, do ser humano que está do outro lado, na outra ponta, fazendo com que realmente o censo tenha o sucesso que deve ter. É o seguinte: as pessoas tendem a tomar a técnica com uma força com vida própria, esquecendo, porém, que ela é o prolongamento do braço humano. Então, nada faz sentido dentro da escola, dentro do processo que a gente falou aqui, se as pessoas que estão diretamente ligadas ao trabalho não se esforçarem, não se dedicarem e não se envolverem nesse processo. É isso, obrigada a todos pelo convite, gratidão pelos elogios, espero ter contribuído de alguma forma para que todos tenham um pouquinho mais de conhecimento a partir de hoje e estou à disposição sempre que for preciso e eu puder ajudar, estou à disposição. Professora Vilma e professora Maria, muito obrigada pelo convite. Até a próxima.
Boa noite, pessoal.